Bom dia, povo de Deus. A paz do Senhor, tudo bem com vocês? Animados para o nosso sábado de leitura. Nosso último dia da semana da leitura. Amanhã nós iremos descansar, como sempre. E estamos aqui, graças a Deus. Hoje iniciaremos capítulo 3 de Provérbios e vamos até o 16. Vamos orar? Bom dia. Bom dia, a gente tem que estar animado mesmo. Senhor nosso Deus, nós te louvamos, te agradecemos porque Tu és bom, porque Tu és o Criador, o Senhor cuida de nós, a Tua benignidade, a Tua bondade, elas permanecem para sempre. E nós estamos aqui, Senhor, para desfrutar delas. Esteja conosco nessa manhã de leitura, que a Tua palavra venha ser direta aos nossos corações. Nos dá entendimento para que nós possamos compreender as maravilhas da Tua lei. Revela-te a nós, Pai, e fica conosco, nos dê um final de semana abençoado, e esteja conosco esse momento e até segunda-feira, quando retornarmos. E assim seja, em nome de Jesus. Amém. 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 Estamos aí. Já começamos Provérbios, escrito por Salomão, um livro de sabedoria que é cheio de conselhos para a nova geração. Salomão está ali aconselhando e que eles consigam viver, porque o povo errava muito e Deus ali dá a Salomão essa sabedoria tamanha que a Bíblia fala que não houve homem tão sábio quanto ele, porque a sabedoria vem de Deus, é diferente do conhecimento. Uma coisa é ser intelectual, conhecedor, outra coisa é ter sabedoria. Entendimento também é diferente. Então, bom dia, Grazi. Andar em sabedoria é estar andando aliançado com Deus, ser guiado com Deus. Isso que vem direto do alto. A gente precisa estar alinhado, né? Essa riqueza que está na palavra do Senhor. Então vamos iniciar. Capítulo 3 de Provérbios. Filho meu, lembra quando eu falei filho meu? Ele está falando nessa geração, nova geração. Filho meu, não te esqueças da minha lei. E o teu coração não guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade, ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graças e bom entendimento aos olhos de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o coração e não te estribes no teu próprio entendimento. A benignidade não é a mesma coisa de bondade, tá? Benignidade tem a ver com mais questões de caráter mesmo. E a bondade de bondade. Depois eu vou explicar isso melhor. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal. Isso será remédio para o teu umbigo e medula para os teus ossos. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias da tua renda. E se encherão os teus celeiros abundantemente e transbordarão de mosto os teus lagares. Olha o segredo. Honra ao Senhor com a tua fazenda e com as primícias de toda a sua renda. Esse honrar ao Senhor são princípios que nós temos, principalmente os cristãos, de ser ofertantes, de ser dizimistas. São princípios que são segredos. Olha isso. Encherão os teus celeiros abundantemente, transbordarão de mostos os teus lagares. Lagares eram onde eles plantavam os arroz. Filho meu,
Não rejeite a correção do Senhor, nem te enojes da sua repreensão. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. Então, a bondade do Senhor também está ali. A correção do Senhor faz parte do amor dele para conosco. Quantas vezes a gente não entende as perdas que nós temos, mas ela também faz parte da direção de Deus. A repreensão é a correção, quando precisamos ser corrigidos pelo Senhor. Então, não fica chateado aí quando Deus corrige, não, porque é para o nosso bem. Bem-aventurado o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento. Por que é o homem que acha sabedoria? Porque a sabedoria ela está disponível para nós. A sabedoria ela vem do Senhor. Então, quando nós encontramos o Senhor, quando nós nos permitimos a Ele e pedimos a Ele sabedoria, é uma coisa. E o homem que adquire conhecimento também é outra coisa. Conhecimento é isso que nós estamos fazendo. É lendo, é buscando conhecimento, adquirindo conhecimento. Porque melhor é sua mercadoria do que a mercadoria de prata e a sua renda do que o ouro mais fino. Não precisa nem explicar. Mais preciosa é do que os rubis e tudo que podes desejar não se pode comparar a ela. Aumento de dias há na sua mão direita e na sua esquerda riqueza e honra. Os seus caminhos são caminhos de delícias e todas as suas veredas paz. É a árvore de vida para os que a seguram, e bem-aventurados são todos os que a retêm. O Senhor, com sabedoria, fundou a terra, preparou os céus com inteligência. Pelo seu conhecimento se fenderam os abismos e as nuvens destilaram o orvalho. Filho meu, não te apartes estas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, bom juízo. Porque serão vida para a tua alma e graça para o teu pescoço. Então andarás com confiança no teu caminho e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Olha o homem que caminha com Deus, como as promessas do Senhor em todos os aspectos da vida dele. Porque andar com Deus é andar em sabedoria, é andar aliançado com o Senhor. Quando te deitares, não temerás. Sim, tu te deitarás e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a assolação dos ímpios quando vier, porque o Senhor será a sua esperança e guardará os seus pés de serem presos. Não detenhas dos teus donos o bem, estando na sua mão pode fazê-lo. Não digas ao teu próximo, vai e torna amanhã, tu darei, tendo tu contigo. Não maquines mal contra o seu próximo, pois habita contigo confiadamente. Não contendas com alguém sem razão, se não tem feito o mal, se não te tem feito mal. Não contendas sem razão. Olha que interessante. Confusão à toa, gente. Não precisa disso. Não tenhas inveja do homem violento, nem escolhas nenhuma de seus caminhos, porque o perverso é abominação para o Senhor, mas com os sinceros está o seu segredo. A maldição do Senhor habita na casa do ímpio, mas a habitação dos justos ele a abençoará. Certamente ele escarnecerá os seus escarnecedores, mas dará graça aos mansos. Os sábios herdarão honra, mas os loucos tomam sobre si confusão. Olha o capítulo 4. Exortação a adquirir a sabedoria e apartar-se do caminho dos ímpios. Ouvi, filhos, a correção do pai e está atentos para conhecerdes a prudência. Pois dou-vos boa doutrina, não deixes minha lei. Porque eu era filho de meu pai, tenro e único em estima diante de minha mãe. E ele ensinava-me e dizia, retém as minhas palavras, o teu coração. Retém as minhas palavras, o teu coração. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência e não te esqueça nem te apartes das palavras da minha boca.
Não desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama e ela te conservará. Então, olha aí, ele falando o segredo para que a vida... E ele era uma pessoa que a vida estava dando certo. Salomão estava tudo indo bem aqui. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, contudo, o que possuis adquire o conhecimento. Então, busque a sabedoria, adquire a sabedoria e também adquira o conhecimento. Ele, com tudo que possui. Por quê, gente? Porque o conhecimento aí ele já é conquistado. A sabedoria vem do alto, a sabedoria vem de Deus, ela é gratuita. Basta nós nos apresentarmos ao Senhor. Falei, Senhor, nos dá sabedoria e pedir como Salomão pediu. Agora, o conhecimento, vou falar o conhecimento por uma pessoa que estuda há anos, tá? Conhecimento, como diz os meus professores disso a vida inteira na faculdade, conhecimento é sentar a bunda na cadeira e buscar conhecimento. Não tem como adquirir conhecimento sem esse esforço. Ele fala assim, ó, com tudo que possuis, adquire conhecimento. Então, corra atrás, estude, procure mentores, procure pessoas que direcionem, cursos. Conhecimento é isso, é buscar, ler Bíblia, estudar a Bíblia. Esse é a busca do conhecimento. Exalta, e ela te exaltará, e abraçando-a ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Pega-te a correção e não a largues, guarda-a, porque ela é a tua vida. Não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelos caminhos dos maus. Evita-o e não passes por ele, desvia-te dele e ele passa de largo. Pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém. Olha o tamanho da maldade das pessoas. Porque comem o pão da impiedade e bebem o vinho das violências. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Olha que comparação linda com a vida do justo, o caminho do justo. O caminho do justo, né? A vereda é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. O caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhecem aquilo em que tropeçam. Ai não, gente, olha isso. O caminho do ímpio é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeçam, nem sabe do que estão fazendo, nem sabe do que estão falando. É uma escuridão. Filho meu, guardei mais explicação para outros provérbios, tá? Por isso que eu tô lendo mais. Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões inclinam o teu ouvido. Não te deixes apartar-se dos teus olhos, guarda-as no meio do teu coração, porque são vida para os que acham e saúde para o seu corpo. Tu, sobretudo, o que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas de vida. Sabe aquela história que a boca fala do que o coração está cheio? Esse é um provérbio que fala sobre isso. Sobretudo, deve-se guardar o seu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Desvia-te por causa da intencionalidade, tá? A intencionalidade nossa vem do coração. Então, a gente tem que saber com que intenção nós estamos falando, com que intenção nós estamos fazendo. Por que nós estamos falando isso? Nós estamos falando isso porque a gente pensa mesmo, porque a gente quer dar uma alfinetada. Por que nós falamos? Por causa da intencionalidade do nosso coração. Desvia de ti tortuosidade da boca e alonga de ti a perversidade dos lábios.
Então, desvia de ti tortuosidade da boca, para que não falemos coisas distorcidas, sabe? Não era bem aquilo, a gente deu colocou o nosso jeitinho ali. E alonga-te de ti a perversidade dos lábios. Então, afasta da maldade dos lábios, de falar mal. Os teus olhos olhem direitos, e as tuas pálpebras olhem diretamente diante de ti. Pondera a vereda dos teus pés, e todos os teus caminhos sejam bem ordenados. Quantos versículos bons aqui, quantos bons conselhos, né? Que a gente saiba onde andar, onde colocar os pés, pondere aonde a gente coloca os pés. E que os nossos olhos também, tem coisas que a gente não precisa ver. Tem coisas que a gente finge, passa, não olha, é melhor. Tem coisas que é melhor não saber. Essa semana mesmo uma pessoa falou um negócio, eu falei, eu prefiro nem saber. Sabe, porque a gente não sabe, não vai. Primeiro que nós não vamos mudar nada na situação. Segunda coisa, porque a gente não vai ficar maquinando, pensando, remoendo, sofrendo. Então, tem coisas que melhor que não saibamos, né? Não declines nem para a direita, nem para a esquerda. Retira o teu pé do mal. 5. Filho meu, atende a minha sabedoria, a minha razão, inclina o teu ouvido, para que conserve os meus avisos, os meus lábios guardem o seu conhecimento, o conhecimento. Porque os lábios da mulher estranha destilavam favos de mel, e o seu paladar é mais macio do que azeite. Mas o seu fim é amargoso como absinto, agudo como a espada de 2 fios. Os seus pés descem à morte, e os seus passos firmam-se no inferno. Ela não pondera a vereda da vida, as suas carreiras são variáveis, e não as conhece. Lembra de quem casava com estrangeiro? Lembra daquela mulher estrangeira que trouxe maldição e fizeram coisas erradas? Acabou morrendo, ela e o marido. Então, ele está se referindo àquela situação que nós lemos lá em Levítico. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e não vos desvieis das palavras da minha boca. Afasta dela os teus caminhos e não te aproximes da porta da sua casa. É a mulher estrangeira que está falando, que ela não se aproxime da porta da sua casa, para que não des a outros a tua honra, nem os teus anos a cruéis. Uau! Para que não se fartem os estranhos do seu poder e todos os teus trabalhos entrem na casa do estrangeiro, e gemas no teu fim, quando te consumirem a tua carne e o teu corpo, e digas, como aborreci a correção, e desprezou o meu coração a repreensão. E não escutei a voz dos meus ensinadores, e nem meus mestres inclinei o meu ouvido. Quase que em todo mal me achei no meio da congregação e do ajuntamento. Bebe água da sua cisterna e das correntes do teu poço. Derramar-se-ia por fora das tuas fontes e pelas ruas ribeiros de água. Então ele fala assim, não faz isso, você vai perder tudo, vai perder para os outros. Os estrangeiros vão ficar com as suas coisas. E depois você vai arrepender porque não ouviu a correção, porque desprezou a repreensão, não escutou as pessoas que te ensinavam, nem os seus mestres. E agora, e ele fala assim, bebe a água da tua cisterna e das correntezas do teu poço, derramar-se-iam por fora as tuas fontes e pelas ruas. Por que você ia jogar tudo fora? Então é isso que ele quer dizer, não jogue fora tudo aquilo que o Senhor já te deu. Seja para ti só e não para estranhos contigo. Isso aqui tudo tem a ver com aquela mulher lá de trás que ele começou a falar. Seja bendito o teu manancial e alegra-te com a mulher da tua mocidade. Como serva amorosa e gazela graciosa, sacia em ti os teus seios em todo o tempo e pelo amor ser atraído perpetuamente. Então não fica aí trocando de mulher não, filho. E por que, filho meu, andarias atraído pela estranha e abraçarias o seio da estrangeira? Porque os caminhos do homem estão perante os olhos do Senhor, e ele aplana todas as suas carreiras. Quanto ao ímpio, as suas iniquidades o prenderão, e com as cordas do seu pecado será detido.
Ele morrerá porque sem correção andou, e pelo excesso da sua loucura andará errado. Então, andou errado, sempre o caminho aqui, o final não é um final feliz, né? Morrerá, porque sem correção andou. 6. A advertência contra o servir de fiador para a preguiça e contra a maldade. Filho meu, se ficastes do porfiador do seu companheiro e te deste tua mão ao estranho, enredaste-te com as palavras da tua boca, prendeste-te com as palavras da tua boca. Faze por isso agora, filho meu, e livra-te, pois já caístes nas mãos do seu companheiro. Vai, humilha-te e importuna o teu companheiro. Então, quando você faz isso, você está preso no que o seu amigo disse, né? Então, cuidado com quem você financia. Não podemos vender nossa confiança facilmente, ó. Não dê sonos aos teus olhos, nem repouso às tuas pálpebras. Livra-te como a gazela da mão do caçador, como ave, mas não do passarinheiro. Vai-te com a formiga, ó preguiçoso. Olha para os teus caminhos e ser sábio. Por que ele está falando isso aqui, gente? Porque ninguém consegue nada com preguiça. Por exemplo, para a gente estar aqui agora lendo a palavra, a gente tem que enfrentar a preguiça, né? Porque ninguém tem vontade de um sábado que você não trabalha, que não tem que entrar 7 horas, 7h30, 8 horas no serviço, você não quer levantar para vir. Então, ninguém consegue nada com preguiça, tem que ser com esforço e com coragem. A determinação, a qual não tem do superior, nem oficial, nem dominador, prepara no verão o seu pão, na cega ajunta o seu mantimento. Ó preguiçoso, até quando ficarás deitado? Quando te levantarás no teu sono? Um pouco de sono, um pouco tosquenejando, um pouco encruzando as mãos para estar deitado. Assim te sobreviverá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Olha só, não dá para ficar enrolando, né? Uma hora dorme, outra hora trabalha, uma hora fica cochilando. Então, assim, o trabalho faz parte da vida da gente. O trabalho faz parte da vida da gente, né? A gente precisa se esforçar. E ele fala de acordar cedo. Então, significa que Salomão teve tudo aquilo, foi o homem mais rico, mas significa que para ele estar dando esse recado, ele ralava, ele não ficava sem fazer nada. No mínimo, ele tinha que administrar tudo isso, porque o projeto era dele, né? O projeto estava com ele, o pai dele fez o projeto e entregou ele a ele. Então, muitas vezes a gente vê as pessoas prosperando, mas a gente não acompanha os bastidores. Eu tenho pessoas muito prósperas na minha família e trabalham, mas trabalham assim muito. Começam na madrugada e eu fico pensando, meu Deus, de tirar o chapéu. Versículo 12. O homem de Belial, o homem vicioso, anda em perversidade de boca. Acena com os olhos, fala com os pés, faz sinais com os dedos. Então, ele vira o olho para a maldade. A sua mão aqui, ó, é virada para fazer o mal. Acena com os olhos, fala com os pés, sinais com os dedos. Então, isso é para a maldade. Perversidade há no seu coração, todo o tempo maquina o mal, anda semeando contendas, pelo que a sua destruição virá repentinamente, subitamente, será quebrantado sem que haja cura. Estas 6 coisas aborrece ao Senhor, e a 7ª a alma abomina. Então, 6 coisas aqui Deus não gosta, e a 7ª ele detesta. Então, vamos ver o que é. Olhos altivos, não gosta. Língua mentirosa, não gosta. Mãos que derramam sangue, não gosta. Coração que maquina pensamentos viciosos, ele não gosta. Pés que se apressam a correr para o mal, não gosta. Testemunha falsa que profere mentiras, não gosta. E o que semeia contenda entre os irmãos é abominável. Essa ele detesta.
Olha o contraponto com o Salmo 133. Qual que é aquela... o Salmo 133, sobre a união entre os irmãos. E por que que o Senhor abomina a contenda entre os irmãos. Porque aqui a contenda entre os irmãos é ruim, mas o que o Senhor abomina mesmo é a pessoa, comportamento da pessoa que semeia a contenda. Você não sabe o que fulano falou de você. Aí o fulano sabe, mas o fulano falou isso de você. Conheço pessoas que já fizeram muito isso, tá? Infelizmente. Aquela história, meu pai, nós somos 6 irmãos. Ai daquele que fizesse a confusão. E meu pai é um homem que lê muito a Bíblia, então o pai corrigiu muita gente dentro dos princípios. Quando a gente é criança, a gente não entende muito isso não, né? E a gente casou muito nova. Lá em casa, 4 casaram com 16 anos, uma casou com 18. E o menino era o mais novo, casou mais velho. Mas então a gente não tem muita nossa juventude sendo criada pelos nossos pais. Nós temos mais até a adolescência. E hoje eu consigo compreender os princípios que o meu pai ensinava a gente. Naquela época a gente achava que era só chatice. Mas era por isso, ó. Aí daquele que fizesse a confusão. Porque meu pai sabia que isso era abominável. E ele falava da Bíblia, falava, ai meu Deus, era uma das coisas piores, assim, para um adolescente, é quando a gente está sendo corrigido. E o pai ainda fica citando a Bíblia, gente. Para a criança entende, né? Mas hoje eu compreendo os princípios dele. É sobre isso. Então, a partir do versículo 20, ele é aqui, ó, o jovem é advertido contra a mulher adulta. Então, aqui o Salomão volta aqui para o capítulo 5, que ele fica falando por que você vai abraçar o seio da estrangeira, porque ele fala assim, que é para ele alegrar com a mulher da mocidade e tal, porque que ele vai ser atraído lá pela estrangeira. Então, Salomão meio que volta ali atrás, naquele mesmo assunto. Versículo 20. Filho meu, guarda o mandamento do teu pai, e não deixes a lei da sua mãe. Então, ele vai falar aqui sobre o que é a ruína do adultério. Ata-os perpetualmente ao seu coração e pendura-os no teu pescoço. Gente, isso aqui é para ficar muito claro, olha. Quando caminhares, isso te guiará. Quando te deitares, te guardará. Quando acordares, falará contigo. Por isso que ele fala, nem que você tem que pendurar, anotar e pendurar aqui no seu pescoço. Aprenda com a lei, com o que a sua mãe te ensinou. Porque o mandamento é uma lâmpada e a lei uma luz. E a repreensão da correção e as repreensões da correção são o caminho da vida. Para te guardarem da má mulher e das lisonjas da língua estranha, não cobiças no teu coração a sua formosura, nem te aprendas com os teus olhos. O que é isso? Prender com os seus olhos? São flertes, né? Olha que não te prenda, não te aguardem a má língua e das lisonjas, quer dizer, os elogios da mulher, né? Fique encantado com o que estão te dizendo por aí. Não queria entrar muito nos detalhes. Não fica aí, gente, achando que elogio vai te levar a lugar nenhum. Vai levar pro buraco. É isso que vai acontecer. Ficar aí flertando com quem não deve. Porque por causa de uma mulher prostituta, se chega a pedir um bocado de pão. E a adúltera anda à caça de preciosa vida. Então, assim... aqui a gente tá vendo mais, as meninas são casadas, são meninas sábias. Mas sabe, conversinha pra lá, conversinha pra cá, esses flashes, olha que Deus condenando esses flashes, gente. Tem que vigiar. Tomará alguém fogo do seu seio, sem que as suas vestes se queimem? A minha pele vai queimar. Eu só vou ficar machucada, eu só vou
me lascar se eu deixar pegar fogo primeiro na minha roupa. Então, olha isso. As coisas não começam do nada. Nada começa do nada, sempre tem um porquê. Então, olha aqui. Tomará alguém fogo no teu seio, sem que as suas vestes se queimem? Porque aqui é as consequências, tá? Ou andará alguém sobre brasas, sem que se queimem os seus pés? Assim será o que entrar a mulher do seu próximo, não ficará inocente todo aquele que a tocar. Não te injuriaria o ladrão quando furta para saciar sua alma tendo fome. Olha isso, o ladrão, ele é desprezado, ainda que ele vai lá. Não se injuria o ladrão quando furta para saciar sua fome. Quer dizer, ele ainda tinha um motivo. Mas encontrado, pagará 7 vezes tanto, dará para a fazenda da sua casa. Ainda que ele tenha um motivo, aqui está falando do ladrão, a comparação que ele faz. Ainda que o ladrão tenha motivo, que estava roubando para comer, mesmo assim, lá vem a consequência, pagar 7 vezes o tanto que ele roubou para quem ele roubou, para a fazenda que está falando. O que adultera com a mulher é falta de entendimento, destrói a sua alma, o que tal faz. Achará castigo e vilipêndio, e o seu opróbrio nunca se apagará. Vilipêndio, gente, é chicote, é apanhar, tá? Passar vergonha. Então, essa pessoa, ela vai passar vergonha. Vai passar vergonha, vai ter consequência. Não começou do nada. Se chegou a essa situação, é porque fez com que acontecesse. Achará castigo, porque furioso é o ciúme do marido, e de maneira nenhuma perdoará no dia da vingança. Então, não tem nada aqui que não tem. Olha o que veio primeiro. Nenhum resgate aceitará, nem consentirá, ainda que multipliques os presentes. Então, não tem presente que resgate essa traição. Não tem presente que resgate, gente. Fica esperto. Isso aqui dá uma live só disso, porque eu tô tentando não ficar... Porque, olha, o horário já é tarde já. Filho meu, guarda as minhas palavras e esconde dentro de ti os seus mandamentos. Aqui Salomão enfatizando. Vou ler aqui mais, que o horário já tá puxado. Guarda os meus mandamentos e vive a minha lei, como as meninas dos seus olhos. Ata os dedos e escreve-os na tábua do seu coração. Diz a sabedoria, tu és minha irmã, e a prudência chama para tua parenta. Para te guardarem da mulher alheia, da estranha que lisonjeia com suas palavras. Olha, ele enfatizando aqui de novo a história da mulher. E engraçado que ele era um cara que tinha muitas mulheres e ele se deu mal por isso, né? Isso aqui a gente vai ver lá no Eclesiastes, aqui a gente está na parte boa. Vi entre os simples e descobri entre os jovens um jovem falta de juízo, que passava pela rua junto à esquina e seguia o caminho da sua casa, no crepúsculo, à tarde do dia, na escuridão e trevas à noite. E eis que uma mulher lhe saiu ao encontro, com enfeites de prostituta e astuto de coração. Esta era alvoroçadora e contenciosa, e não parava em casa aos teus pés. Ora pelas ruas, ora pelas praças, espreitando por todos os cantos. Aproximou-se dele, o beijou, esforçou o seu rosto e disse: sacrifícios pacíficos tenho comigo, hoje paguei os meus votos. Por isso saí ao teu encontro, a buscar diligentemente a tua face e te achei. Já cobri a minha cama com cobertas de tapeçaria, com obras lavradas com linho fino do Egito. Já perfumei o meu leito de mirra, aloés e canela. Vem, saciemo-nos de amores até pela manhã, alegremo-nos com amores, porque o marido não está em casa, foi fazer uma jornada longe. Um saquetel de dinheiro levou na sua mão, só no dia marcado voltará para casa. Olha a proposta dessa mulher, gente, prestando atenção. Seduziu como a multidão das suas palavras, com lisonjas dos seus lábios o persuadiu. E ele segue-a logo, como o boi que vai ao matadouro.
como o boi que vai ao matadouro. Presta atenção. E com o louco ao castigo das prisões, até que a flecha lhe atravesse o fígado, como a ave que se apressa para o laço e não sabe que ele está ali contra a sua vida. O laço está ali contra a sua vida. Agora, pois, filhos, dai-me ouvidos e estai atento às palavras da minha boca. Não se desvie para os seus caminhos o teu coração, e não andes perdido nas suas veredas, porque há muitos feridos derribou, e são muitíssimos que por ela foram mortos. Caminhos de sepultura é, e a sua casa, os quais descem a câmaras da morte. Câmaras da morte, uma câmara dessa aí. Parece coisa boa, mas não é. 8. A excelência e justiça dos preceitos de sabedoria. Não clama porventura a sabedoria e a inteligência não dá sua voz? No cume das alturas, junto aos caminhos, nas encruzilhadas das veredas, ela se coloca. Da banda das portas da cidade, a entrada da cidade e a entrada das portas está clamando. A vós, ó homens, clamo, e a minha voz se dirige aos filhos dos homens. Entendei o simples, ó simples, a prudência, e vós, loucos, entendei de coração. Ouvi, porque proferirei coisas excelentes, e os meus lábios se abrirão para a equidade, porque a minha boca proferirá a verdade, e os meus lábios abominam a impiedade. Em justiça são todas as palavras da minha boca, não há nelas nenhuma coisa tortuosa nem perversa. Todas elas são retas para o bem, e as entende e justas para os que acham conhecimento. Aceitai a minha correção, e não a prata, e o conhecimento mais do que o ouro fino escolhido, porque melhor é a sabedoria do que os rubis, e de tudo o que te deseja, nada te podes comparar a ela. Eu, a sabedoria, habito com prudência e acho a ciência os seus conselhos. O temor do Senhor é aborrecer o mal, a soberba e a arrogância e o mau caminho e a boca perversa aborreço. Meu é o conselho e a verdadeira sabedoria. Eu sou o entendimento, minha é a fortaleza. Por mim reinam os reis e os príncipes ordenam justiça. Por mim governam os príncipes e os nobres, sim, todos os juízes da terra. Eu amo os que me amam, e os que de madrugada me buscam me acharão. Riquezas e honra estão comigo, sim, riquezas duráveis e justiça. Melhor é o meu fruto do que o ouro, sim, do que o ouro refinado, e as minhas novidades melhores do que a prata escolhida. Faço andar pelo caminho da justiça no meio das veredas dos juízos, para fazer dar bens permanentes aos que me amam e encher os seus tesouros. A sabedoria existe desde a eternidade. O Senhor me possui no princípio de seus caminhos, e antes das suas obras mais antigas. Desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismos fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de água. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Então a sabedoria, ela existe desde sempre, ela é eterna. Ainda ele não tinha feito a terra, nem os campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Quando ele preparava o céu, e aí estava eu, quando compassava ao redor da face do abismo, quando firmava as nuvens de cima, quando fortificava as fontes do abismo, quando punha o mar no seu termo, para que as águas não trespassassem o seu mando, quando compunha os teus fundamentos da terra, e então estava com ele e era o seu aluno, e era cada dia suas delícias, folgando perante ele em todo o tempo. Testemunhou tudo isso, gente, sabedoria. Folgando no seu mundo habitável e achando que as minhas delícias como os filhos dos homens. Agora, pois, filhos, ouve-me, porque bem-aventurados serão os que guardarem os meus caminhos. Ouvi a correção, não a rejeiteis, e sede sábios. Bem-aventurado o homem que me dá ouvidos, velando as minhas portas cada dia, esperando as ombreiras da minha entrada, porque o que me achar, achará a vida e alcançará o favor do Senhor. Mas o que pecar contra mim, violentará a sua própria alma,
Todos os que aborrecem amam a morte. Todos que me aborrecem amam a morte. O banquete da sabedoria. 9. A sabedoria já edificou a sua casa, já lavrou as suas 7 colunas, já sacrificou as suas vítimas, misturou o vinho e já preparou a sua mesa. Já deu ordem às suas criadas, já anda convidando desde as alturas da cidade, dizendo: quem é simples, volte-se para aqui. Aos faltos de entendimento diz: vinde, comei o meu pão e bebei do vinho que tenho misturado. Deixai os insensatos e vivei e andai pelo caminho do entendimento. Olha ela fazendo o convite para deixar a falta de conhecimento e vir para a sabedoria, para o entendimento. O que repreende o escarnecedor afronta e toma para si, e o que censura o ímpio recebe a sua mancha. Não repreenda o escarnecedor, para que não te aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Vocês entenderam que tem gente que não dá para aconselhar? Eu tava querendo fazer uma corrida aqui. Tem gente que não dá para aconselhar, gente. Porque quando você aconselha, quando você repreende alguém sábio, ele vai repensar, ele vai ouvir, ele vai analisar e falar: poxa vida, é verdade, ou eu falhei ali, eu preciso melhorar nisso. E quando você repreende o escarnecedor, quem não tá nem aí com nada, você só vai te passar raiva, ó, para que não te aborreça. Repreende o sábio e amar-te-á. Então a pessoa vai ser grata por aquela repreensão. Dá instrução ao sábio, e ele se fará mais sábio ainda, e ensino ao justo, e ele crescerá em entendimento. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria, e a ciência do santo, a prudência. Então, seja prudente quando você for aconselhar. Não é todo mundo que compensa a gente gastar o nosso latim. Porque por mim se multiplica... isso é um ditado. Um ditado de advogado, sabe? Desculpa. Porque por mim se multiplicam os seus dias, e anos de vida se te acrescentarão. Se fores sábios, para ti, sábio serás, e se fores escarnecedor, tu só o suportarás. A mulher louca é alvoroçadora, é nécia e não sabe coisa alguma. E assenta-se à porta da sua casa ou numa cadeira nas alturas da cidade para chamar os que passam e seguem direito o seu caminho. Quem é simples, volte-se para aqui. E aos faltos de entendimento diz: as águas roubadas são doces, e o pão comido às ocultas é suave. Mas não sabe que ali estão os mortos, que os seus convidados estão nas profundezas do inferno. Não fui eu que falei, é o próprio. Aqui é a própria sabedoria falando. Provérbios acerca de vários assuntos aqui, ó. Provérbios 10. Provérbios de Salomão. O filho sábio alegra o seu pai, mas o filho louco é a tristeza da sua mãe. Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O Senhor não deixa ter fome a alma do justo, mas o desejo dos ímpios rechaça. O que trabalha com mãos enganosas empobrece, mas a mão dos diligentes enriquece. O que ajunta no verão é filho sábio, mas o que dorme na cega é filho que envergonha. Bênçãos há sobre a cabeça do justo, mas a violência cobre a boca dos ímpios. A memória do justo é abençoada, mas o nome dos ímpios apodrecerá. O sábio de coração aceita os mandamentos, do louco paurador será transtornado. Quem anda em sinceridade anda seguro, mas o que perverte os seus caminhos será conhecido. O que acena com os olhos dá dores, e o tolo de lábios será transtornado. A boca do justo é manancial de vida, mas a violência cobre a boca dos ímpios. O ódio excita contenda, mas o amor cobre todas as transgressões. Nos lábios do sábio se acha sabedoria, mas a vara é para a costa do falto de entendimento. Os sábios escondem a sabedoria, mas a boca do tolo é uma destruição. A fazenda do rico é a cidade da sua fortaleza. A destruição dos pobres é a sua pobreza. A obra do justo conduz à vida,
as produções dos ímpios ao pecado. O caminho da vida é aquele que guarda a correção, mas o que abandona a repreensão erra. O que encobre o ódio tem lábios falsos, e o que difama é um insensato. Na multidão de palavras não falta transgressão, mas o que modera os seus lábios é prudente. Então, se expõe a menos, né? Prata escolhida é a língua do justo, o coração do ímpio é de nenhum preço. Os sábios dos justos apacentam muito, mas os tolos, por falta de entendimento, morrem. A bênção do Senhor é que enriquece, e ele não acrescenta dores. Um divertimento é para o tolo praticar a iniquidade, mas para o homem inteligente o mesmo é o ser sábio. O temor do ímpio virá sobre ele, mas o desejo do justo Deus o cumprirá. Como a tempestade, assim passa o ímpio, mas o justo tem perpétuo fundamento. Como vinagre para os dentes, como fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o mandam. O temor do Senhor aumenta os dias, mas os anos dos ímpios serão abreviados. A esperança do justo é alegria, mas a expectação dos ímpios perecerá. O caminho do Senhor é fortaleza para os retos, mas a ruína virá aos que praticam a iniquidade. O justo nunca será abalado, mas os ímpios não habitarão a terra. A boca do justo produz sabedoria e abundância, mas a língua da perversidade será desarraigada. Os lábios do justo sabem que agrada, mas a boca do ímpio anda cheia de perversidade. Gente, como tem conselhos. Como tem conselhos. Não dá pra, esse realmente tem muito assunto aqui, né? Se a gente for explanar, a gente fica horas. Capítulo 11. Balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. A sinceridade dos sinceros o encaminhará, mas a perversidade dos desleais o destruirá. Não aproveitam as riquezas do dia da ira, mas a justiça os livros da morte. A justiça do sincero endireitará o seu caminho, mas o ímpio pela sua impiedade cairá. A justiça dos virtuosos os livrará, mas na sua perversidade serão apanhados os iníquos. E lembra que eu sempre falei que ele está sempre contrapondo uma coisa com a outra? Morrendo o homem ímpio, perece a sua expectação, e a esperança da iniquidade perde-se. O justo é libertado da angústia, e o ímpio fica em seu lugar. O hipócrita com a boca danifica o seu próximo, mas os justos são libertados pelo conhecimento. No bem dos justos exulta a cidade, e perecendo os ímpios, há júbilo. Pela bênção dos sinceros se exalta a cidade, mas pela boca dos ímpios é derribada. O que despreza o seu próximo é falta de sabedoria, mas o homem de entendimento calar-se-á. O que anda praguejando, que é o fofoqueiro, olha, descobre o segredo, mas o fiel de espírito encobre o negócio. É discreto. Não havendo sábia direção, o povo cai, mas a multidão de conselheiros há segurança. Ai, a gente viu uma coisa acontecendo aí, né? Essa semana, a direção do povo aí autorizando aborto em certas situações. E isso aqui, ó, é muito real. É muito real. Quando a sábia direção, quando não havendo sábia direção, o povo cai. Por quê, gente? Porque o que vai acontecer de episódios nesse sentido agora são situações que não traz bênção para a vida da pessoa, traz maldição. E a Bíblia está falando aqui, ó, não havendo sábia direção, o povo cai, mas na multidão de conselheiros há segurança. Vamos lá, 16. A mulher prazível guarda a honra, como os violentos guardam as riquezas. O homem benigno faz bem a sua própria alma, mas o cruel perturba a sua própria carne. O ímpio recebe um salário enganoso, mas para o que semeia justiça haverá galardão certo. Como a justiça encaminha para a vida,
Assim como o que segue o mal faz isso para a morte. Abominação para o Senhor são os perversos de coração, mas os que são perfeitos em seu caminho são o seu deleite. Ainda que o mal junte mão a mão, não ficará sem castigo, mas a semente dos justos escapará. Como joia de ouro em focinho de porca, assim é a mulher formosa que te aparta da razão. Sabe aquela mulher que causa muita confusão, gente? É essa aqui, ó. Uma joia no focinho de uma porca. O que resolve? Nada, não dá valor, não sabe do que, nem sabe o que está carregando. O desejo dos justos é somente o bem, mas a esperança do ímpio é a ira. Alguns há que espalham e ainda se acrescenta mais, e outros que retêm mais do que é justo, mas é para a sua perda. A calma generosa engordará, e o que regar também será regado. Então, virá assim tranquilamente, ó, engordará, e o que regar também será regado. Ao que retém o trigo, o povo amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do vendedor. O que busca cedo, o que busca favor, mas aos que procuram o mal, este lhe sobrevirá. Aquele que confia nas suas riquezas cairá, mas os justos reverdecerão como a rama. O que perturba a sua casa herdará o vento, e o tolo será servo do sábio de coração. O fruto do justo é a árvore da vida, e o que ganha almas sábio é. Eis que o justo é punido na terra, quanto mais ímpio e o pecador. 12. O que ama a correção, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é um bruto. O homem de bem alcançará o favor do Senhor, mas o homem de perversas imaginações ele condenará. O homem não se estabelecerá pela impiedade, mas a raiz do justo não será removida. A mulher virtuosa é a coroa do seu marido, mas a que procede vergonhosamente, como apodrecimento dos seus ossos. Que peso, hein? Os pensamentos do justo são retos, mas os conselhos dos ímpios enganam. As palavras dos ímpios são para armarem ciladas ao sangue, mas a boca dos retos os livrará. Transtornados serão os ímpios que não serão mais, mas a casa dos justos permanecerá. Segundo o seu entendimento será louvado cada qual, mas o perverso de coração está em desprezo. Melhor é o que estima um pouco e tem servos do que o que te honra a si mesmo e tem falta de pão. Semana que vem eu vou ler ele numa linguagem mais contemporânea, tá? Vou ler. Essa aqui é a tradicional. O justo olha pela vida dos seus animais, mas as misericórdias dos ímpios são cruéis. O que lavra a sua terra te fartará o pão, mas o que ergue os ociosos está falto de juízo. Olha o 15, vou conversar alguns. O caminho do tolo é reto aos teus olhos, mas o que dá ouvido ao conselho é sábio. Então, o caminho do tolo é reto, porque ele aos seus olhos. Por quê? Porque ele acha que está certo o tempo todo. O que diz a verdade manifesta a justiça, mas a testemunha falsa engana. Há alguns cujas palavras são como pontas de espada, mas a língua do sábio é saúde. Tem gente que fala que deixa a gente pior do que o que estava, né? Porque a língua é como ponta de espada. Mas existe aqueles que o que sai também é saúde, escura, traz renovo. Olha o 24. A mão dos diligentes dominará, mas os enganadores serão tributários. A solitude no coração do homem o abate, mas a boa palavra o alegra. O justo é um guia para o seu companheiro, mas o caminho do ímpio os faz errar. O preguiçoso não assará a sua caça, mas o bem precioso do homem é ser diligente. Na vereda da justiça está a minha vida, e o caminho da sua carreira não há morte. Perdão, gente, aqui. 13. O filho sábio ouve a correção do pai, mas o escarnecedor não ouve a repreensão. Do fruto da boca cada um comerá o bem, mas a alma dos prevaricadores comerá a violência. O que guarda a sua boca conserva a sua alma, mas o que muito abre os lábios tem perturbação.
A alma do preguiçoso deseja e coisa nenhuma alcança, mas a alma dos diligentes engorda. O justo aborrece a palavra de mentira, mas o ímpio é abominável e se confunde. A justiça guarda o que é sincero no caminho, mas a impiedade transtornará o pecador. Há que se faça de rico, não tendo coisa nenhuma, e quem se faça de pobre, tendo grande riqueza. Isso que é um conceito de vida, tá? O resgate da vida de cada um são as suas riquezas, mas o pobre não ouve as ameaças. A luz dos justos alegra, mas a candeia dos ímpios se apagará. Da soberba só provém a contenda, mas com os que se aconselham se acha sabedoria. A fazenda que procede da vaidade diminuirá, mas o que ajunta pelo trabalho terá aumento. A esperança demorada enfraquece o coração, mas o desejo chegado é a árvore da vida. O que despreza as palavras perecerá, mas o que teme o mandamento será galardoado. A doutrina do sábio é uma fonte de vida para desviar dos laços da morte. O bom entendimento dá graça, mas o caminho dos prevaricadores é áspero. Todo prudente age com conhecimento, mas o tolo espraia sua loucura. Um mau mensageiro cai no mal, mas o embaixador fiel é saúde. Pobreza e afronta virão os que rejeitam a correção, mas o que guarda a repreensão será venerado. O desejo que se cumpre deleita a alma, mas apartar-se do mal é abominação para os loucos. Gente, olha, é por isso que Provérbios, o povo lê muito ele separado, porque eu tô tentando fazer a leitura corrida e a gente vê que cada capítulo tem muito ensinamento pra gente. Dá pra um capítulo, você fica um tempão lendo ele e encontrando explicações. Olha o versículo 24 do capítulo 13. O que retém a sua vara aborrece seu filho. O que retém a sua vara aborrece o seu filho, mas o que ama a seu tempo castigo. A correção, gente, não é só física. A sabedoria é saber falar, saber conduzir, né? O justo come até que a alma fique satisfeita, mas o ventre dos ímpios terá necessidade. 14. Capítulo 14. Toda mulher sábia edifica sua casa, mas a tola derriba com as suas mãos. O que anda em sua sinceridade teme ao Senhor, mas o que desvia os seus caminhos despreza. Na boca do tolo está a vara da soberba, mas os lábios do sábio preservá-lo-ão. Não havendo bois, o celeiro fica limpo, mas pela força do boi há abundância de colheitas. Isso aqui, gente, dá... Ai, meu Deus. A testemunha verdadeira não mentirá, mas a testemunha falsa se desboca em mentiras. O escarnecedor busca sabedoria e não a acha, mas para o prudente o conhecimento é fácil. Vai-te à presença do homem sensato, e nele não divisarás os lábios do conhecimento. A sabedoria do prudente é entender o seu caminho, mas a estultícia dos tolos é enganar. Os loucos zombam do pecado, mas entre os retos há boa vontade. O coração conhece a sua própria amargura, e ao estranho não se entremeterá na sua alegria. A casa dos ímpios se desfará, mas a tenda dos retos florescerá. Há caminhos que o homem parece direito, mas para o fim dele são os caminhos da morte. Até o riso terá dor o coração, e o fim da alegria é tristeza. Dos seus caminhos se fartará o infiel de coração, mas o homem bom se fartará de si mesmo. Os filhos dá crédito a cada palavra, mas o prudente atenta para os teus passos. O sábio teme e desvia-se do mal, mas o tolo encoleriza-se e dá-se por seguro. O
O que presto se ira fará doidices, e o homem de más imaginações será aborrecido. Os simples herdarão a estultícia, mas os prudentes se coroarão de reconhecimento. Os maus inclinam-se perante a face dos bons, e os ímpios diante das postas do justo. O pobre é aborrecido até o companheiro, mas os amigos dos ricos são muitos. O que despreza o seu companheiro peca, mas o que compadece dos humildes é bem-aventurado. Porventura não erram os que praticam no mal, mas a beneficência e a fidelidade haverá para os que praticam bem. Em todo o trabalho há proveito, mas a palavra dos lábios só encaminham para a pobreza. A coroa dos sábios é a sua riqueza, e a estutícia dos tolos é a estutícia. A testemunha verdadeira livra as almas, mas a que se desboca em mentiras é enganador. No temor do Senhor há firme confiança, e ele será um refúgio para os seus filhos. O temor do Senhor é uma fonte de vida para os preservar dos laços da morte. Na multidão do povo está a magnificência do rei, mas na falta do povo perturbarão o príncipe. O longânimo é grande entendimento, mas o ânimo precipitado exalta a loucura. O coração está com saúde e é vida da carne, mas a inveja é a podridão dos ossos. O que oprime ao pobre insulta aquele que o criou, mas o que compadece do necessitado honra. Olha isso. O que oprime ao pobre. Lembrando da cultura daquela época, né, gente? Que eles tinham que ter esse zelo e tudo. E aí ele está falando, quem oprime o pobre está afrontando o próprio Deus, Criador. No coração do prudente repousa a sabedoria, mas ao que no interior dos tolos se conhece. A justiça exalta as nações, mas o pecado é o opróbrio dos povos. O rei tem seus contentamentos do servo prudente, mas o pobre, o que procede indignamente, cairá ao seu furor. 15, estamos caminhando para o final. A resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. A língua dos sábios adorna a sabedoria, mas a boca dos tolos derrama a astúcia. Os olhos do Senhor estão em todo lugar, contemplando os maus e os bons. É interessante porque ele está falando uma coisa e já pula para outra, né? A resposta branda desvia o furor, mas ser mal educado nunca é bom, né, gente? Ser grosseiro nunca dá certo. É sempre pior. Às vezes uma má resposta leva uma confusão do tamanho da semana. O tolo despreza a correção do pai, mas o que observa a repreensão prudentemente se haverá. Na casa do justo há um grande tesouro, mas nos frutos do ímpio há perturbação. Os lábios dos sábios derramarão conhecimento, mas o coração dos tolos não fará assim. O sacrifício dos ímpios é abominável ao Senhor, mas o coração dos retos é o seu contentamento. O caminho do ímpio é abominável ao Senhor, mas ele ama os que seguem a justiça. A correção molesta-a para o que deixa a vereda, e o que aborrece repreensão morrerá. O inferno e a perdição estão perante o Senhor, quanto mais o coração dos filhos dos homens. Não ama o escarnecedor aquele que repreende e nem se chegará aos sábios. O coração alegre aformoseia o rosto, mas pela dor do coração o espírito se abate. O coração sábio buscará o conhecimento, mas a boca dos tolos se apacentará de estutícia. Então, está falando a gente não perder nossa paz. Olha 17. Melhor é a comida de hortaliça onde há amor do que boi gordo e com ele o ódio. Aqui tem uns que eles mesmos se explicam, né? Não precisa nem ficar falando. Olha o 28, gente. O coração do justo medita o que há de responder, mas a boca do ímpio derrama em abundância coisas más. O coração do justo medita. Sabe aquela historinha que a gente fala assim, conta até 10 antes de responder? É isso. Ou a gente pensa bem para dar a resposta, ou a gente respira, tá? Mas é que o foco é justamente isso. Não dá mais respostas.
Um coração alegre formoseia o rosto. A luz dos olhos, 30. A luz dos olhos alegra o coração. A boa fama engorda os ossos. Os ouvidos que escutam a repreensão da vida no meio dos sábios farão da sua morada. O que rejeita a correção menospreza a sua alma, mas o que escuta a repreensão adquire entendimento. O temor do Senhor é a instrução da sabedoria, e diante da honra vai a humildade. Diante da honra vai a humildade. Então, a humildade precede a honra, tá, gente? 16. Do homem são as preparações do coração, mas do Senhor a resposta da tua boca. Todos os caminhos do homem são limpos, os teus olhos, mas o Senhor são espíritos. Todos os caminhos do homem são limpos aos seus olhos, mas o Senhor pesa os espíritos. Confia ao Senhor as tuas obras, e os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, não dá para fazer as coisas por nós, olha isso. Confia ao Senhor as tuas obras, aqueles projetos, tudo que a gente tem que estar debaixo da direção do Senhor. E aí, o que ele vai fazer? Os teus pensamentos serão estabelecidos. Então, ele vai dar o direcionamento. É isso que a gente tem que saber pedir. Por isso que ele enfatiza tanto aqui a necessidade da sabedoria no começo, tá? Os primeiros capítulos ele vai falando da necessidade da sabedoria, o que é a sabedoria, o que é que a sabedoria tem para nós. E depois ele dá vários conselhos. Versículo 5. Abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele se junte mão a mão, não ficará impune. Pela misericórdia e pela verdade se purifica a iniquidade, e pelo temor do Senhor os homens se desviam do mal. Sendo os caminhos dos homens agradáveis ao Senhor, até os seus inimigos faz que tenham paz com ele. Melhor é o pouco com justiça do que a abundância de colheita com injustiça. O coração do homem considera o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. A adivinhação se acha nos lábios do rei. Em juízo não prevaricará a sua boca. O peso e a balança justa são do Senhor. A obra sua são todas as pedras da bolsa. Olha isso aqui. Abominação é para os reis o praticar a impiedade, porque com justiça se estabelece o trono. Os lábios de justiça são o contentamento dos reis, e eles amarão o que fala coisas retas. O furor do rei é como um mensageiro da morte, mas o homem sabe o apaziguará. Na luz do rosto do rei está a vida, e a sua benevolência é como a nuvem de chuva seródia. Quanto melhor é adquirir a sabedoria do que ouro, e quanto mais excelente adquirir a prudência do que a prata. Então, sabedoria e prudência andam juntas, e ambas são preciosíssimas. O alto caminho dos retos é desviar-se do mal. O que guarda o seu caminho persevera a sua alma. A soberba precede a ruína, e a altivez do espírito precede a queda. Melhor é ser humilde de espírito com os mansos do que repartir o despojo com os soberbos. O que atenta prudentemente para a palavra achará o bem, e o que confia no Senhor será bem-aventurado. O sábio de coração será chamado prudente, e a doçura dos lábios aumentará o ensino. O entendimento para aqueles que o possuem é uma fonte de vida, mas a instrução dos tolos é a estultícia. O coração do sábio instrui a sua boca, e acrescenta a doutrina dos teus lábios. Favo de mel são as palavras suaves, doces para a alma e saúde para os ossos. Há caminho que parece direto ao homem, mas o seu fim são caminhos da morte. O trabalhador trabalha para si mesmo, porque a sua boca o instiga. O homem vão cava o mal, e nos seus lábios se acha como um fogo ardente. O homem perverso levanta a contenda, e o difamador prepara os maiores amigos. O homem violento persuade o seu companheiro, e guia-o por caminho não bom. Fecha os olhos para imaginar perversidades, mordendo os lábios efetua o mal. Coroa de honra são os cães,
são as cãs, achando-se elas o caminho da justiça. Melhor é o longânimo do que o valente, e o que governa o seu espírito do que o que toma uma cidade. A sorte se lança no regaço, mas o Senhor procede toda a disposição. Como tem conselhos, né? É tanto conselho, é tanta coisa acontecendo, tanto direcionamento que ele vai nos dando, que requer realmente um estudo mais aprofundado. Mas o propósito aqui é uma leitura. Então, são capítulos grandes, não, né? São capítulos com bastante versículo, então não dá pra gente ficar explanando como eu gosto. Eu vou fazer depois, Deus me dê graça. Quando eu terminar esse projeto, me dê graça pra gente fazer um estudo só de um provérbio por dia, por exemplo, um capítulo por dia. Aí dá pra explanar bastante coisa, porque dentro do mesmo capítulo tem vários assuntos. Tem vários assuntos, então aí tem que ser com mais calma mesmo, porque é muita coisa. Mas a gente percebe aqui que ele fala que a necessidade é que nós tenhamos sabedoria e prudência. E a sabedoria vem direto do céu, é de graça, está disponível para todos nós. Diferente do conhecimento que nós temos que correr atrás. Tá bom? Amanhã é nossa folga. Segunda-feira nós começamos de novo com Provérbios 17 e vamos que vamos, tá bom? Obrigada aí para quem ficou aí até o final, Deus abençoe vocês e segunda-feira estamos de volta, se Deus quiser, e vamos que vamos, nós já estamos a mais de 50% aí do nosso projeto. Fica com Deus, gente, até mais.